Bom dia a todos. Nesta manhã de domingo vamos conversar um pouquinho aqui sobre o batismo. Eu quero utilizar aqui a revista Batismo, qual é o seu lugar na igreja do século 21? E esta primeira lição aqui sobre o batismo, ela foi escrita pelo reverendo Alessandro. Eu vou ler o nome dele aqui, eu não o conheço pessoalmente, mas quero pedir licença a ele para que eu possa utilizar a sua escrita aqui nessa revista. Alessandro Leonardo Rodrigues Silva fala sobre três mulheres, três mães, sobre a compreensão do batismo, e serve também para a nossa escola dominical e para os irmãos em casa entenderem um pouquinho a respeito desse sacramento. Então diz aqui a primeira história de Mariana, Mariana, Roberta e Júlia. Então a primeira é da Mariana, que diz assim: a compreensão ex opere operato da Mariana. Já nós vamos entender isso. Mariana tinha receio de que se seus filhos não fossem batizados ainda na infância, corresse o risco de morrerem pagãos. Essa expressão pagão, embora tenha significado bastante variado, é usada popularmente para se referir a alguém que vive sem a garantia de estar salvo. Esse pensamento, via de regra, é comum dentro do catolicismo por causa da compreensão católica de que os sacramentos são ex opere operato, ou seja, são eficazes por si mesmos. Isso significa que nessa compreensão dos sacramentos, uma pessoa que é batizada recebe, por meio do próprio batismo, a garantia da regeneração e da justificação para a vida eterna, independentemente da necessidade de fé em Jesus Cristo, seja no presente ou no futuro. Assim, Mariana aprendeu que tanto o batismo quanto qualquer outro sacramento é eficaz por si mesmo. No caso de seus filhos, ela aprendeu que a salvação deles já estava garantida porque o batismo deles lhes garantiu isso. O problema dessa compreensão ex opere operato é que os sacramentos se tornam um elemento praticamente mágico ou divino em si mesmos. Nessa visão, a pessoa depende do batismo para ser salva, como depende da participação da Santa Ceia ou da Eucaristia para ser abençoada, e assim por diante. E a Bíblia é clara em afirmar que a salvação ocorre unicamente por meio da graça mediante a fé, e isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, e não é uma cerimônia batismal ou qualquer rito que justifica o ser humano, mas sim o sacrifício de Jesus Cristo. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Pergunto para a discussão: você entende que o batismo seja fundamental para a salvação? Ou é possível que alguém seja salvo mesmo sem ter recebido nenhum sacramento? A segunda compreensão aqui, simbólica, é da Roberta. Veja só, simbólica. Roberta entende que seu filho não deve ser batizado, pois ainda não desenvolveu a sua fé. Embora seja preocupada com a vida cristã de seu filho, ela aprendeu em sua igreja que a fé pessoal é um pré-requisito para que alguém seja batizado. Sendo assim, aliás, ela entende que, como seu filho ainda não consegue professar sua fé da mesma forma que um adulto, não está ainda pronto para receber o batismo. Essa compreensão a respeito do batismo, representada por Roberta, é corrente dentro das igrejas batistas e de grande parte das igrejas pentecostais. Tal compreensão surge porque estes entendem o batismo mais como um símbolo do que um sacramento. O batismo, nesse caso, é feito como ordenança, uma ordem de Jesus, e serve para testemunho de fé e não para a recepção da graça de Deus. Por isso, nessa visão, a fé deve proceder ao batismo, preceder o batismo, visto que este serve como testemunho de que a pessoa crê em Jesus Cristo. Nesse caso, vemos como dificuldade o fato de que nessa visão o batismo é um ato simbólico e acaba perdendo o seu conteúdo. Deixa de ser um ato de Deus e passa a ser um ato do ser humano, que decide que se quer ou não fazer parte do corpo de Cristo, se quer participar da regeneração e da justificação.
É como se a bênção de Deus reservadas para seus filhos ficassem associadas unicamente ao batismo e não a outras áreas da vida cristã. Outra dificuldade nessa compreensão sacramental é que, se é necessário crer ou discernir para receber o batismo, então crianças não podem ser batizadas ou participar da Santa Ceia. E se esse raciocínio está correto, então se corre o risco de afirmar que as crianças também estão excluídas da salvação, que até que tenham idade para crer ou discernir a respeito de Cristo. Essa visão desconsidera a promessa de Deus para os filhos dos cristãos de que estes participam da promessa da graça salvadora de Cristo oferecida aos pais e ao mesmo tempo coloca como critério de salvação a vontade e decisão do ser humano e não da graça de Deus. Isso que a Roberta crê, essa visão que desconsidera, a promessa de Deus para os filhos cristãos, nós encontramos lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 7 e 9, lá no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 17, versículo 18 e versículo 29, e em Atos, capítulo 2, versículo 39. A terceira compreensão reformada aqui da Júlia, veja só, reformada, e nós somos reformados, diz assim: Júlia já havia batizado seu filho. Ela não negou a necessidade de batizá-lo, contudo também não entendia que esse ato era necessário para a salvação do mesmo. Ela fez isso porque aprendeu em sua igreja que os sacramentos são um meio de graça, e nessa visão dos sacramentos, tanto o adulto quanto a criança que passam pelo batismo estão recebendo das mãos do próprio Deus a graça que sela a sua participação no corpo de Cristo. Em outras palavras, Júlia aprendeu que os sacramentos são uma oferta da graça de Deus e ser batizado ou participar da Santa Ceia é uma resposta a essa oferta que é dada não por seres humanos, mas pelo próprio Deus. A oferta da graça de Deus em Cristo sempre precede a resposta humana. A fé, seja ela confessada no ato do batismo ou desenvolvida em tempo oportuno, no caso das crianças batizadas, é sempre uma resposta ao presente que Deus nos dá, que é a sua maravilhosa graça. Essa visão dos sacramentos é comum nas igrejas presbiterianas e é em grande parte das igrejas reformadas no mundo. É importante lembrarmos que a relação que a visão reformada dos sacramentos tem entre fé e batismo é real. Contudo, é necessária a fé não para crer na necessidade de batismo, e sim para crer na graça de Deus presenteada nos sacramentos. Quanto à salvação, voltamos a lembrar que a mesma não depende do batismo. A salvação é dada pela graça de Deus, não é mérito humano. Está lá em Efésios 2:8. Independentemente de ser ou não batizado, de participar ou não da Santa Ceia. Então a Júlia, nessa questão da Júlia, nós deixamos aqui uma pergunta para discussão. Você tem convicção de que Jesus Cristo já garantiu a salvação para você e para a sua casa? Concluindo então a nossa fala aqui e a leitura que estamos fazendo do reverendo Alessandro, se estivéssemos chegando agora no meio da conversa das três amigas da nossa ilustração, como nos portaríamos? Defenderíamos o ponto de vista reformado representado por Júlia? Simpatizaríamos ou nos oporíamos à compreensão simbólica da forma de batismo representada pela Roberta? Ou criticaríamos Mariana porque ela acha que seus filhos estão protegidos da condenação eterna por causa do batismo? Avançando um pouco mais nas questões como nós nos portamos acerca dessas dúvidas no dia da nossa vida cristã. Questões como estas sempre vão existir, pois as diferenças de compreensão bíblica e doutrinária sobre diversos assuntos, entre eles os sacramentos, é parte da realidade das igrejas cristãs. Seria muito difícil que ao longo de aproximadamente 2000 anos de história do cristianismo, com tantas mudanças nesse período e com tanta diversidade histórica, cultural e geográfica, grupos de cristãos tivessem sempre a mesma opinião ou compreensão a respeito de tudo.
A verdade é que para que estas ou outras dúvidas sejam sanadas, mais do que saber que há variedade na compreensão dos sacramentos, precisamos conhecer e valorizar o conceito presbiteriano de compreensão dos sacramentos, confiando que há base bíblica mais do que suficiente para isso. Com tamanha variedade, não seria o caso de afirmar que tem a melhor doutrina, mas sim conhecer as motivações da fé que professamos, entender por que discordamos de alguns pontos de vista e defendemos outros. Discordamos da fé ex opere operato, porque crer que os sacramentos tenham efeito por si só para a salvação seria divinizar a água, o pão, o vinho e assim por diante. E nesse caso, a fé em Jesus Cristo seria obsoleta. Por outro lado, pensar que a recepção dos sacramentos depende sempre de uma decisão individual faz com que o ato de ser batizado ou tomar a ceia seja critério para que a graça de Deus opere na vida da pessoa. E isso na compreensão bíblica presbiteriana e reformada acerca dos sacramentos não procede, visto que a graça de Deus, mais do que maravilhosa, é irresistível, de tal forma que humanamente não temos poder para decidir se queremos ou não. Ou seja, nós não podemos decidir se queremos ou não ser salvos. Assim, respeitando outras tradições sacramentais, mas conhecendo e valorizando a nossa própria tradição, podemos vivenciar uma dimensão de fé onde Deus se manifesta por meio de sua graça e todos os cristãos, adultos ou crianças, são incluídos em suas promessas. Deixamos aqui para os irmãos uma pergunta. Como você costuma lidar com irmãos em Cristo de denominações diferentes sobre temas doutrinários, ou seja, sobre o tema do batismo e sobre o tema da Santa Ceia? É uma lição para nós e eu espero que os irmãos possam ouvir, assistir e ouve novamente quantas vezes for necessário para você entender os 3 pontos de vista das 3 irmãs aqui, né? Que Deus abençoe a sua vida e um bom domingo para todos.